votação, inclusive Trend Topics do Twitter, aí o chamado rol taxativo dos planos de saúde. E a gente vai aqui conversar com duas pessoas que entendem do assunto, que vocês podem tirar dúvidas mandando perguntas para o 998780997. Oi? Mas antes, vamos rodar a vinheta. Sim, vamos rodar a vinheta. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Silvano Flumian, que é assessor do Supremo Tribunal de Justiça, essa votação foi no STJ ontem, muita gente confundindo com o STF. Bom dia, Silvano, que é colunista inclusive aqui da Rádio Cidade, vai participar com a gente desse bate-papo aqui. Bom dia. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia a todo o pessoal aqui da Rádio Cidade, os ouvintes também da Rádio Cidade. É um prazer estar em loco aqui falando com vocês. E por videochamada nós estamos com o presidente da Unimed Caruaru, Pedro Melo, que está por aqui, então, está em São Paulo, na verdade, vai falar com a gente por videochamada. Pedro, bom dia mais uma vez, prazer falar com você. Os ouvintes da Rádio Cidade, um prazer, mais uma vez, participar de um programa na Rádio Cidade. Muito bem, vamos começar com o Silvano para falar da parte jurídica e depois a gente vai com a parte técnica, né, da Unimed. Silvano, então, essa decisão de ontem, eu botei aqui no grupo a chamada, aí já veio a primeira mensagem aqui, do Alisson, que mandou: bom para os planos, ruim para os usuários. É isso mesmo? O que é esse rol taxativo e essa votação ontem, porque ela aconteceu ontem, que ela estava parada há algum tempo lá no STJ? Na verdade, quando você tem um julgamento em um órgão colegiado, ainda mais na segunda sessão, como foi o caso, os ministros, todos os ministros que participam da sessão, eles podem votar e podem eventualmente pedir vista para poder analisar melhor o caso e poder dar a sua opinião. Foi o que aconteceu nesse caso. Foi proferido o voto do ministro Salomão, aí depois teve uma divergência da ministra Nancy Andrighi, e daí depois os outros ministros pediram para poder avaliar com um pouco mais de rigor esse caso concreto, e o argumento do ministro Salomão acabou prevalecendo, né? É um órgão colegiado, acontece isso. São várias opiniões e a maioria acaba vencendo, né? Um debate muito bacana, um debate muito legal, que aconteceu do ponto de vista jurídico. Foi um julgamento que eu considero até histórico. Ele aplicou algumas regras que já estavam no nosso ordenamento e que pouca gente dava atenção, como esse argumento consequencialista da decisão que estava na lei de introdução às normas do direito brasileiro e a gente ainda não usava. Isso foi muito, eu acho que do ponto de vista jurídico, foi um julgado a ser estudado, né? Foi muito, muito importante para o futuro do nosso ordenamento jurídico. E o que diz a lei, né? O que é que esse rol taxativo vai significar para os usuários de plano de saúde? Na verdade, isso aí essa questão de ter um rol taxativo na ANS não é um privilégio do Brasil. Isso acontece quase que no mundo inteiro. Você tem uma agência ou algum órgão governamental que vai analisar qual é o procedimento, ou quais os procedimentos que estão autorizados para serem realizados. Até porque, você imagina, né, algo que você vai mexer com o corpo, com a saúde de uma pessoa, com a vida de uma pessoa, sem um estudo adequado, a gente poderia causar uma tragédia do ponto de vista sanitário, uma tragédia da saúde, matar um monte de gente. Então você precisa de ter uma certeza, entre aspas, científica, de que o procedimento ele é seguro e ele é eficaz. Então não basta que ele seja eficaz ou que ele seja eficiente para alguns casos, é preciso que ele seja seguro. E esse é o papel da ANS nesse caso. Ela tem que analisar os procedimentos. Então, às vezes, a gente falar de rol taxativo ou não é rol taxativo, isso vai ter um impacto não só para plano de saúde, mas vai ter impacto também para o SUS, o que o SUS cobre. E daí depois, se o SUS, por exemplo, não está obrigado a cobrir, para qual justiça vai julgar a demanda judicial em relação a isso. O STF também tem posição sobre esse tema em relação a esse rol taxativo da ANS. Então não é só no STJ que tem essa discussão. A gente viu recentemente, todo mundo acompanhou, o caso do Rafinha, aqui de Caruaru, que é uma criança que tem a AME, né, que é aquela doença degenerativa, que inclusive teve o medicamento, o Zolgensma,
né, que é um medicamento milionário, se não me engano, 12 milhões, aqui no estado ele vai para 9 milhões, porque tem uma questão de isenção de alguns impostos. E é uma doença que você luta contra o tempo, né, porque a criança só tem até os 2 anos para ter acesso a essa medicação e ela ser realmente eficaz. Pelo menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos parece que a criança pode tomar até os 7 anos, mas aqui no Brasil até os 2 anos. E aí é realmente uma corrida contra o tempo, e aí vai para a justiça, todas aquelas etapas. Num caso como esse, como é que se configuraria essa nova forma de pensar esses atendimentos? É que, na verdade, esse rol taxativo, ele não é tão taxativo assim. Se a gente for analisar a tese que foi aprovada ontem no STJ, ela foi uma tese que ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é a que fala, o rol é taxativo, tem que respeitar o plano de saúde, ele está obrigado a respeitar o rol da ANS. Mas aí depois você tem mitigações, você tem diminuição do impacto disso para a vida do cidadão. Por exemplo, o usuário ele poderia contratar um plano adicional, ou seja, a operadora do plano de saúde ela poderia fixar, por exemplo, uma cirurgia robótica em caso de câncer de próstata. Vamos supor que o plano não cobrisse isso atualmente. Então ele poderia fazer uma contratação adicional desse tipo de procedimento. Essa é a primeira mitigação. Mas você tem a mitigação que para mim é a mais eficiente, que é aquela que fala, se você comprovar cientificamente que o teu método que você pretende, ele é um método eficaz, ele é um método seguro, cientificamente comprovado, e que não teve negativa da ANS, ou seja, você fez até o requerimento para que o procedimento ele fosse aprovado, mas ainda não foi aprovado na ANS, porque a ANS demorou para fazer essa aprovação, o judiciário poderia conceder a tutela provisória. Então eu não acredito que isso vá mudar muito a vida do cidadão, ela só vai trazer um pouco mais de previsibilidade, né? Então eu acredito que essa decisão ela traz um pouco mais de segurança jurídica para esse tipo de situação. É lógico, as duas posições eram defensáveis, tanto é que houve unanimidade, foi 6-3, mas ela traz um pouquinho mais de segurança. A gente sabe quais são as regras a partir de agora. Antes a gente não tinha regra. Era meio solto. Vamos lá com o Pedro Melo. Pedro quer apresentar a Unimed. O Alisson já botou aqui no grupo, mandou mensagem pra gente. É bom para os planos de saúde, é ruim para os usuários, né? Eu queria que você comentasse essa frase do Alisson e também o que o Silvano opinou aqui, Pedro. Bom, primeiro, a frase do ouvinte, Alisson, ela é infeliz porque ela é desprovida de conhecimento. O doutor Silvano foi extremamente elucidativo aí na sua fala, quando ele mostra que o que se fez foi colocar regra no negócio. Ninguém pode ter um negócio sustentável sem saber qual o limite. A medicina, a tecnologia, ela tem descoberto novas ferramentas, novos medicamentos, novas órteses, novas próteses, diariamente. Então não é possível que a gente tivesse uma falta de regra que simplesmente desse direito a tudo sem nenhuma regra. E o rol taxativo, e o doutor Silvano explicou muito bem, ele não é limitador do tratamento. Pelo contrário, ele coloca regras no tratamento e impede os excessos. Lá no quarto ponto que o doutor Silvano falou, ele é muito claro quando ele diz assim, não havendo substituto terapêutico, ou seja, não havendo tratamento, e esgotado todos os procedimentos autorizados no rol, mesmo assim pode haver uma excepcionalidade. Só que para ocorrer essa excepcionalidade, agora, a partir de ontem, vai ter regra. Então, ele tem que não ter sido negado pela ANS, ter evidência científica de que tem resultado. Porque, Mário, ouvintes, meu caro Alisson, é óbvio que quando você tem uma situação estressante, como é o caso de uma criança, de um paciente que tem uma determinada patologia,
e que há uma propaganda da indústria farmacêutica de que existem tratamentos milagrosos, a família, evidentemente, se agarra em qualquer esperança e a gente compreende isso. Agora, para a sustentabilidade do negócio, tem que ter regras. E hoje o que se tem, infelizmente, é uma parcela considerável de profissionais que formam verdadeiras grupos de pessoas com interesses não muito republicanos. E aí, claro que tem que haver regra, tem que haver um ordenamento jurídico que dê segurança para que o plano de saúde seja sustentável e que a população tenha atenção. O grande problema é que as pessoas têm que entender que nós fazemos parte do sistema de saúde suplementar. E o bom seria se as pessoas só tivessem necessidade de contratar um serviço de saúde suplementar se fosse de livre opção. Se o SUS tivesse condições de dar tudo aquilo a que deveria fazer, as pessoas poderiam ou não ter a opção de ir para a rede suplementar. Infelizmente, a gente sabe que isso não é realidade e muitas vezes a rede suplementar ela tem uma tendência de as pessoas colocarem uma responsabilidade que absolutamente não é dela. Agora, o que nós compreendemos é que não é bom para os planos e ruim para os usuários. Pelo contrário, é bom para todo mundo. É bom para os planos porque tem uma previsibilidade dos seus custos e é bom para os usuários porque eles têm a garantia do respeito ao direito que sempre tiveram. O que a gente tem litígios muitas vezes é para evitar o excesso. Eu vou citar um exemplo, Mário. Eu acho que você é mais ou menos da minha idade e as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, entre 50 e 60 anos, lembram que no caderno, quando a gente comprava o caderno, na página de trás ele tinha um horário, onde a gente colocava as aulas do dia e fazia o acompanhamento do nosso horário escolar. Você hoje tem pacientes com uma quantidade de terapias que se você fosse cumprir todas as prescrições feitas, mesmo que fizesse de domingo a domingo, de 6 da manhã à meia-noite, mesmo assim não se cumpriria o que é determinado muitas vezes para ser feito. Eu tenho, dentro da Unimed Caruaru, um usuário de um município vizinho aqui de Caruaru, que ele tem terapia todos os dias da semana, de segunda a sexta e sábado pela manhã, em Recife, das 7 às 16 horas. Você acredita que essa pessoa faz isso? Claro que não. Nós colocamos uma investigação, provamos que não fazia e estamos brigando na justiça para ter o ressarcimento desse dinheiro que foi pago indevidamente. Então, é para isso que a justiça precisa ser feita, e não para tirar o direito de quem tem e que deve ser respeitado, e que nós procuramos respeitar em 100% das indicações. Ô Silvano, o Douglas, ele manda aqui a mensagem do seguinte: eu queria fazer a seguinte consideração ao mesmo tempo uma pergunta. Nos mais diversos países do mundo, seguros têm uma apólice com teto de cobertura e, pelo que vejo, nós brasileiros não queremos aceitar isso aqui. A lei de plano de saúde é bem clara que não pode existir limite financeiro para a despesa de todos os itens que estão listados no rol. Porém, a ciência atual precisa de saber quais coberturas serão garantidas sem limites financeiros, inclusive para pacientes crônicos, que nunca deixam de utilizar exemplo da hemodiálise. Daí faço a seguinte pergunta: qual negócio consegue sobreviver sem ter limites de gastos, já que vivemos em um mundo com recursos finitos? E ao mesmo tempo eu digo o seguinte: há 15 anos existiam mais de 1.500 operadoras de saúde, hoje são 600, porque ou quebraram por altos custos ou por má gestão. Essa parte de gestão eu não posso opinar muito, não é muito a minha praia, né? O que eu acho é o seguinte, e vou falar o que eu vi de experiências fora do Brasil em relação ao sistema de saúde. O sistema de saúde do Brasil é um sistema extremamente generoso perto dos outros países, né?
ele é generoso ao ponto de você não fazer distinção se você está concedendo a saúde para um brasileiro, contribuinte brasileiro que seja, ou para uma pessoa que veio de fora do Brasil. Em alguns países que têm o sistema público universal, de atendimento universal, como, por exemplo, o Canadá, que é um país com IDH extremamente elevado, para você ter acesso a esse tipo de sistema, você precisa contribuir, né? Então, você precisa fazer uma espécie de pagamento para você não onerar os demais usuários, né? Então, essa preocupação com a sustentabilidade é uma preocupação de quase todos os países que tratam com esse atendimento público de saúde. O que eu vejo aqui em relação a esse caso concreto, que é o que a gente está debatendo aqui, é que não houve uma preocupação também com o gasto, com o limite do tratamento em especial. A preocupação maior, pelo que me pareceu da decisão, foi: eu preciso ter uma previsão no rol. E essa previsão no rol não é para limitar, é para garantir segurança para o tratamento e eficiência. Eficiência e segurança, que essa que tem que ser a matriz que a gente tem que observar em relação a essa decisão. Segurança e eficiência. Se você conseguir demonstrar segurança e eficiência, independentemente do valor, o judiciário vai dar a decisão favorável. Só que tem que mostrar que ele é eficiente, que ele é seguro. É só isso. O Gildo José manda aqui uma pergunta, eu vou fazer ela para o Dr. Pedro Melo. Ele diz: bom dia, Mário. A minha pergunta é o que é mais barato. Ele está focando na questão do plano aqui. O plano que ele citou aqui não é a Unimed, é outro, tá? Mas ele disse que teria que pagar 40 dias de UTI para um tratamento que dava R$203 mil e um procedimento cardíaco. Foi solicitado por um profissional. Nós da família recorremos à justiça com um advogado particular para o plano liberar os materiais cirúrgicos. Essa história aqui que o Gildo José coloca, doutor Pedro, esse é o caminho, né, que as famílias têm? E só complementando essa pergunta, doutor Pedro, desculpe, Renata, o que a gente tem visto muito tá certo, o rol taxativo ele não foi feito para negar nada a ninguém, e sim para organizar a coisa, digamos assim. Mas e eu volto para aquela questão do Rafinha, o que as pessoas têm medo é em relação ao tempo. O tempo, porque a gente sabe que a justiça não é algo rápido. Você entra hoje, de manhã e à tarde já tem um resultado dessa avaliação. Mesmo porque a justiça ela tem que olhar todos os lados, averiguar direitinho tudo, para que se tome uma decisão correta. Então, o que a gente percebe muito é a preocupação das pessoas com o tempo. Como o doutor Pedro falou no início da entrevista dele, quando você tem alguém doente da família, uma criança, não interessa qual é o tratamento, você quer fazer aquilo para tirar o seu parente da situação de desconforto e garantir a ele, né, um tempo a mais de vida, uma qualidade de vida, enfim. A preocupação que eu vejo muitas pessoas em relação ao tempo de resposta da verificação de cada situação dessa. Ok, então vou tentar responder nos 3 assuntos. Primeiro, em relação ao SUS. Mário, qualquer pessoa que viajou para o exterior, ela sabe que lá na imigração, quando chegar no país de destino, se ela não tiver um seguro de saúde contratado para tratá-la caso ocorra algum evento com ela naquele período que ela estiver naquele país, ela nem entra, ela volta. Aqui no Brasil todo mundo tem direito a tudo. Segundo, uma balela que se acusa os planos de saúde de usar o SUS e não pagar, mentira. Todo usuário da Unimed que é atendido pelo SUS, o SUS faz a cobrança e a Unimed paga uma rubrica chamada ressarcimento ao SUS. Então não tem história de não pagar. Doutor Pedro. O grande problema... Doutor Pedro, antes Renata, do senhor entrar no terceiro tópico, quando o senhor fala do plano de saúde que paga direitinho ao SUS, uma situação seria o quê? Uma pessoa acidentada que tem um plano de saúde e vai para uma emergência pública, é isso? Isso. Uma pessoa vai inconscientemente, ela sofre um acidente e vai bater no regional. Quando descobre que ela tem o Unimed, a gente manda buscar. Perfeito. Se não mandar buscar, na hora que o SUS cobrar, que o regional cobrar a fatura, na hora que aparecer o CPF dela no CAD SUS,
vai dizer que ela tem plano de saúde e essa conta vai para a Unimed. Entendi. E para você ter uma ideia, a gente pagou uma fortuna dos chamados homônimos. Era Maria José da Silva. Você já pensou quantas Maria José da Silva tem nesse país? E aí toda Maria José que tinha um plano de saúde, em todos os planos de saúde pagavam ao SUS. Hoje isso está corrigido. A gente corrige pelo nome da mãe e só paga de fato aquela que tem direito. Então, essa conversa de que a saúde suplementar vive tirando dinheiro da saúde pública, isso é mentira. E é público e notório. Basta consultar a página da ANS que está lá, ressarcimento ao SUS, e você vê quanto cada operadora repassa todo mês. Em relação ao tempo, Renata, doutor Silvano sabe, e um dia eu estava indo para casa, e eu sou uma das 6 pessoas que escutam a Voz do Brasil, e estava lá na parte da Justiça, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STF, um desses superiores, decidindo sobre uma briga de um condomínio em um prédio num determinado lugar do país. Essa é a nossa justiça. Então, você deixa de julgar coisas importantes para julgar bobagens e aí termina tendo um tempo muito longo para decidir. No caso específico da saúde, o que é que acontece? O caso que você citou é um exemplo emblemático. É uma coisa que precisa de uma decisão rápida, mas que precisa ter uma regra anterior. O que agora tem, que é o rol taxativo. Está no rol taxativo? Tem direito? Não tem nem que não vai para a justiça. Agora, se não tem, vai se brigar na justiça, alguém vai entrar querendo ter direito, não ter. Isso que o Mário falou. Eu vendo o seguro de um Fiat Uno. O cara sabe que comprou um seguro de um Fiat Uno. Aí na hora que ele precisa, ele quer receber um Honda Civic. Não pode. Hoje a gente está brigando na justiça com uma categoria de alguns dentistas que tem cobrado verdadeiras fortunas. Por exemplo, você tirar um dentiqueiro, um dente inciso, que óbvio, antigamente as pessoas faziam isso no consultório, é lógico que com o avanço da medicina, é lógico que com as melhoras da qualidade terapêutica, a gente não tem sentido, mas ninguém está sofrendo por isso. Agora, você chegar ao absurdo de pagar 40, 50 mil reais para retirar um dente, é óbvio que isso é um abuso e a justiça tem que agir. Nós temos próteses solicitadas aí na Unimed Caruaru de 500 mil reais. E a gente sabe que é para fazer implante dentário. Então a gente tem que corrigir isso. Renata, nós temos situação que é o seguinte. As crianças do espectro autista, nós temos um carinho enorme. A gente sabe o que é uma mãe, um pai que tem um filho com um transtorno do espectro, o trabalho que isso dá, a dedicação que é necessária, o amor, o carinho, e fazemos de tudo para atender essa clientela nas melhores condições. Agora, existem mães e mães, existem pais e pais, existem médicos e médicos. Tem pessoas que, infelizmente, querem substituir a sua responsabilidade e jogar para a operadora. Por exemplo, a gente paga, em alguns casos, acompanhantes para ir para o cinema, acompanhante para ir para o shopping, com pacientes que têm problemas e que, de alguma forma, conseguem isso na justiça. É isso que precisa acabar, exatamente para, na hora que tiver aquele que realmente necessita de um tratamento diferenciado, de um custo elevado, a gente simplesmente executar e evitar essa briga que é prejudicial para todo mundo. Porque a Unimed fica como a vilã da história, é como se a gente quisesse evitar tratamento de uma pessoa que tem direito. Mas isso é brincadeira. Então não tem isso. Agora, as pessoas precisam entender que tudo tem regra. É a mesma coisa, você chega numa cidade do interior, as pessoas falam mal do prefeito porque
faz certas coisas, mas ninguém quer pagar o IPTU. Então, a gente precisa ser educado a ter direito, mas sabendo que a cada direito corresponde um dever anterior. E eu acho que essa normatização, ela vem em busca exatamente disso, colocar regras. E aí, claro, também existem operadoras que são dirigidas de forma equivocada, existem dirigentes que não têm um caráter tão rígido, tem de tudo. Ninguém é santo, mas também ninguém é cão. Só que na classe médica, esse limite é muito tênue. Nós somos heróis num dia, bandido no outro. E a gente não tem muitas vezes como se defender, porque como é que a gente se defende quando se perde uma vida? Mesmo que a gente tenha salvo milhares de vidas, uma que se perde é a que conta para quem perdeu e para nós como médicos. Nenhum médico dorme em paz quando perde um paciente ou quando deixa de fazer o que está ao alcance dele para resolver o problema. Muito bem, Renato, vamos passar o WhatsApp Cidade, né? E para a gente ir para o intervalo e a gente continua no próximo bloco esse debate aqui. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Olha, eu vou deixar duas perguntas no ar aqui para que o Silvano vá pensando, né, que envolve o jurídico. O Oscar ele diz: com essa decisão, os planos de saúde não precisam mais cobrir exames, terapias, cirurgias ou mesmo fornecer medicamentos que não estejam na lista da ANS? Sim, essa eu já respondo, não sou Silvano, mas eu respondo. E com essa decisão, as lutas no judiciário vão aumentar e levar as vidas a uma roleta russa? Essa o Silvano Fluminense responde após o intervalo. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Ecosolen, energia solar. Entra em contato 81 31 36 78